Oi, Clarissa, tudo bom? Ei, Maíra, tô bem, e você? Tô ótima. Maíra, conta pra gente hoje quem tá aqui na tenda nesse episódio super especial. Então, Clarissa, eu tô vibrando de alegria. É um prazer imensurável receber a Maia aqui com a gente. Simplesmente porque talvez muitas pessoas não saibam, mas eu conheço a Maia de muito tempo atrás. A gente se aproximou, eu tava até postando no direct, porque eu gosto de fazer esse trabalhinho. Quando a gente vai fazer alguma gravação, eu sempre olho desde quando eu conheço a pessoa, desde quando que eu acompanho a pessoa. E a nossa primeira conversa pelo direct foi em 2019. A Maia acho que ainda nem estava em Portugal ainda. Se não me engano, você estava na Suíça, né? Aí você estava indo para Portugal dali a pouco. E aí você veio atrás de mim. A gente, na época eu trabalhava de afiliada. Eu vendi alguns cursos. Você se inscreveu em alguns cursos através de mim. E aí eu lembro que você até falou que o primeiro post que você viu de educação positiva, que na época não tinha esse nome, né? Que era educação respeitosa, sei lá, foi através do meu perfil. E a gente começou a ficar trocando bola, né? E você, uma hora, começou a falar: Meu, quero fazer essa parada também de ser educadora parental e tal. E foi muito legal, porque a gente acabou se conhecendo em Portugal, conheci suas crianças, né? Ela é mãe do Luca, é mãe da Nina. O Luca tá com 9, que é a idade da Nara. A Nina tá com 7 anos. Infelizmente, a Nara não conheceu eles, porque eu fui sozinha nessa vez para Portugal. Mas a gente ficou se acompanhando e você hoje trabalha como educadora parental, é neuropedagoga, é pós-graduada em educação positiva, professor e sócia da Escola de Educação Positiva junto com a Clarissa. E assim, eu de verdade fico muito tocada porque é muito legal ver as pessoas crescendo, né? E eu digo sempre assim para muitas mães que me seguem, que fazem minha mentoria, que fazem cursos meus, que a gente não tem noção do poder que a gente tem de ser formiguinha, né? Às vezes a gente se acha pequenininho assim, mas a gente realmente está transmitindo a nossa mensagem e não tem dimensão do que pode provocar, que impacto pode ter. E de repente estava lá você, uma seguidora que hoje tem 1.400.000 seguidores só no Instagram, aposto que nas outras redes tem muito mais, se somar tudo, e está alcançando tantas famílias, tantos educadores e conseguindo distribuir essa mensagem de dar voz às nossas crianças, que certeza está salvando muitas vidas. Então, assim, é um prazer imenso ter você aqui, trazendo essa mensagem, podendo estar desse lado agora como entrevistada da gente, né, da tenda materna, porque eu sei que você acompanhava a gente, mas você vai falar um pouquinho sobre isso. Mas assim, só de reforçar como é emocionante isso mesmo, né? De poder ver essa mensagem chegar. E o que é interessante, por que que a gente trazer você também? Porque a gente percebe que nesse momento que a educação positiva está crescendo muito, também está provocando muita resistência, está sendo alvo de críticas, está incomodando muitas pessoas, está trazendo um certo medo, um certo receio. Será que esse caminho é bom? A ideia é a gente poder falar sobre isso com mais profundidade, trazer um pouco de esclarecimento do que é a educação positiva, mas queria que você começasse falando da sua trajetória, como que você chegou nesse tema, né? Por que que você se interessou pela educação positiva e como que você decidiu se tornar educadora parental e tudo mais. E bem-vinda. Ai, meninas, obrigada. É muito surreal estar aqui hoje gravando com vocês mesmo, né? A gente estava falando antes de começar a gravação sobre um ciclo, né? Tá parecendo, como diz em inglês, a full circle, né? Tipo, um acontecimento que chega num ponto muito interessante aqui com vocês. Antes de eu falar sobre minha trajetória, deixa eu contar para as pessoas que estão escutando aqui que 6 anos atrás, quando eu não conhecia nada desse universo respeitoso ainda, aí apareceu um post da Maíra para mim, assim, do nada, né? Eu falo que o algoritmo deve ter ouvido ali meu desespero e jogou alguma coisa. Então eu falo, não fala mal do algoritmo, tá? Porque ele pode também ser muito útil. E eu lembro até hoje que quando eu descobri esse universo, né, que eu sempre conto que eu daí mergulhei com todas as minhas forças, porque eu estava muito, muito desesperada enquanto mãe, né? Muito desesperada com as minhas atitudes, muito desesperada com a minha agressividade. E eu ficava todo dia acordando e falava assim: Nossa, hoje eu vou fazer diferente. E aí, dava 30 minutos, eu estava ali naquele mesmo ciclo. E na época, nesses primórdios assim desse tema no Brasil, não tinha podcast para escutar. Eu escutava só podcast americano que já estava lá, esse assunto já estava sendo levantado. E aí tinha o Tenda Materna.
E eu lembro até hoje que eu estava, na época, na Suíça, que a Nina tinha, sei lá, menos de 1 ano de idade. E aí eu colocava o podcast para tocar e eu ouvi o episódio de vocês com a Mari Lacerda. Na época ela também não era mãe ainda. Acho que ela nem estava grávida ainda. E aí ela falou sobre criança interior. E eu lembro que falava assim, pá, que baboseira esse negócio de criança interior. Que coisa boba. Nossa, nada a ver. Ai, gente, eu lembro até hoje que eu tava, era noite, eu tava lá na cozinha, sei lá, limpando, fazendo alguma coisa, e eu tava escutando, e eu falava, gente, que viagem, que coisa mais nada a ver. E cá estou eu, vários cuspes depois caídos na testa. E foi muito, muito legal ter essa lembrança assim, né? Mas eu ouvi vários episódios de vocês. Eu lembro que o curso da Clá também foi um dos primeiros que eu fiz. Quando eu comecei a querer investir, assim, eu fazia vários eventos gratuitos que tinha, né, Maíra? Assim, inclusive as indicações que você dava, assim, fulano tá fazendo evento gratuito. Eu ia lá e fazia, que na época você fazia mais um trabalho de afiliada, você lançava menos coisas tuas e mais dos outros. E aí o que você indicava, eu estava lá. Eu fiz várias coisas que você indicou, inclusive um deles era o da Clá. E aí foi esse meu começo, gente, assim, totalmente influenciada por vocês. E, inclusive, outro rolê de bastidores, gente. Eu cheguei a falar para a Maíra fazer negócios comigo quando eu comecei. Eu lembro. Você lembra? Não, e eu toda carota, né, gente? Aquela vergonha a gente não tem. Aí eu, não, porque tem que fazer assim e a gente faz junto. Aí a Maíra, não, mas assim, será? E aí a Maíra toda cautelosa, lógico, porque ela já tinha o negócio consolidado, é a doida que, né, a gente nunca fez nada e chega com ideias. E também já fui editora desse próprio podcast aqui, tá, gente? Já editei vários episódios desse podcast nos bastidores, né? Enfim, Não, só muitas para te coisas. falar, eu lembro desse dia que você estava falando comigo de vir propor isso, eu estava em Malasanha, saindo da casa da minha sogra, me lembro andando na praça e tentando justificar como é que eu falo para ela, mas, cara, eu sei que eu tenho um perfeccionismo gigante, e uma das coisas que me prendia nessa época mais ainda do que hoje era, eu vou decepcionar essa pessoa, eu não quero me comprometer, não vai dar certo, porque eu não vendia nada meu na época, eu só vendia Eu coisa dos lembro. outros. É E aí eu verdade, é falei, não, eu verdade. não sei se é banco, eu não sei se é banco, eu vou prometer para ela, ela vai ficar triste. Tipo, não. Enfim, mas assim, acho que é legal contar para as pessoas esses rolês, né? E hoje, gente, eu sou sócia da CLA, na Escola de Educação Positiva, então, enfim, quantas coisas não se desenrolaram a partir desse podcast que eu ouvi na cozinha, que eu critiquei. Eu achei que era uma mó viagem e uau, né? Hoje o meu universo todo orbita, tudo gira em torno disso, né? Da educação positiva. Ai, que delícia, não, maravilhoso, né? Essas conversas aí de bastidores. Agora todo mundo está sabendo um pouquinho, né, dessa nossa relação que já vem desde lá de trás e como que a vida ela vai, né, se transformando, se metamorfoseando e de alguma maneira quem precisa de estar conectado, né, ela vai dando um jeito de encaixar aí. E de uma forma ou de outra lá atrás a gente estava tão ligada e agora ainda mais, né? Juntas nesse movimento de reconhecer as vozes das crianças, né, a perspectiva da criança, defender a infância, a adolescência e realmente mesmo, né, sustentando o nosso trabalho dentro desses 5 pilares da educação positiva. E Maia, você é uma pessoa extremamente necessária e que tem feito esse trabalho mesmo de expandir, né, a educação positiva e levar para lugares que até pouquíssimo tempo atrás isso não, né, não era pensado. E é muito legal ver que na sua história isso chega assim também, né? Você resistindo num primeiro momento e hoje você abraçando e se tornando uma grande mensageira dessa perspectiva aí. E para a gente começar então o nosso episódio a falar sobre esse tema, eu queria que você falasse um pouquinho, né, Maia, sobre a gente quer explorar um pouquinho essas críticas e trazer mesmo a perspectiva da educação positiva, porque a gente tem visto que as pessoas estão criticando, estão às vezes trazendo uma perspectiva mais superficial, né, pouco aprofundada no que é verdadeiramente a educação positiva. Então, o nosso intuito com esse episódio hoje é realmente lançar luz para essas críticas, olhar para elas e entender, né, tanto a nossa responsabilidade quanto o que a gente pode ajudar
para as pessoas esclarecerem, porque às vezes até as pessoas que estudam educação positiva mais profundamente, por vezes estão num processo de desconstrução da educação tradicional e vão se sentir em dúvida em relação a vários dos pontos que a gente vai trazer aqui. Como a Maia acabou de falar, que no início do processo dela, ela também criticava, ela também sentiu, teve muitas dúvidas, como todas nós, né? Eu e Maíra também não estamos livre disso, não. A gente também, a gente traz, né, os nossos desafios, os nossos percalços aí nesse caminho, nessa jornada de desconstrução da educação tradicional que nos habita. Então, a primeira coisa que eu queria trazer aqui é, né, uma crítica muito grande que vem é essa confusão entre a educação positiva e permissividade, né? Muitas vezes as pessoas falam que a educação positiva é um caminho de permissividade, que ao a gente reconhecer as vozes das crianças e permitir que elas se revelem ali de uma maneira mais autônoma, né? Essas crianças, elas vão dominar esses pais, e os pais vão ter dificuldade em estabelecer limites claros, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa confusão mesmo entre educação positiva e Uhum. permissividade, esclarecesse isso aí para as nossas ouvintes. Tá. Primeiro eu vou explicar de onde vem essa dúvida, porque tem uma explicação para isso, e depois eu vou explicar o que que é de fato colocar limites na educação positiva. Então, nós conhecemos tradicionalmente apenas um modelo relacional com as crianças, que é o modelo hierárquico, no qual o adulto domina a criança, né? E aí, quando as pessoas da educação tradicional olham para a relação com as crianças e elas acham que o único modelo existente é esse de hierarquia, no qual um está acima do outro, elas deduzem que o oposto disso apenas é uma inversão de papéis no qual a criança domina o adulto, né? E aí, como a educação positiva fala que não é sobre o adulto dominar a criança, que nós não vamos dominar, que nós não vamos exigir subserviência nem submissão, os tradicionalistas deduzem, por causa disso, que o que nós estamos dizendo é: ah, não, deixa a criança dominar. Então, as pessoas deduzem essa ideia de que estejamos falando de permissividade porque eles conhecem apenas este modelo relacional. Eles não conhecem o modelo no qual nós nos relacionamos horizontalmente, né, de igual valor. Claro que o adulto que tem o cérebro maduro na relação, que tem experiência de vida, que, enfim, vai conduzir esta criança, mas não dê um lugar onde ele espera de uma submissão da criança. Então, por isso que as pessoas acham que educação positiva seja permissividade, porque elas deduzem a partir desse modelo relacional hierárquico que a única outra opção possível seja uma inversão de papéis no qual a criança domina o adulto, inclusive isso se vê nas falas das pessoas quando elas dizem: ah, a criança príncipezinho, reizinho da casa, a criança que manda nos adultos, né? Então, isso só para realmente a gente ver que na fala das pessoas realmente existe esse achismo de que a única outra possibilidade seja essa. Bom, dito isso, agora eu vou explicar o que que realmente significa colocar limites com respeito, né? Limites a partir da educação positiva. Nós assumimos o nosso papel de responsáveis por essa criança, de um lugar de muita honra por esse papel, inclusive, assim, de guiar essa criança, mas não esperando dela uma submissão. Então, eu me responsabilizo no meu papel de guia dessa criança. Eu entendo que existem limites que precisam ser sustentados, mas eu não vou colocar esses limites com ignorância. Eu não vou colocar esses limites com altivez, não vou colocar esses limites de um lugar autoritário. Não espero que essa criança obedeça e pronto. Pelo contrário, eu sustento o limite que é necessário, ao mesmo tempo que eu acolho toda e qualquer manifestação emocional que essa criança venha a ter. Então, ela pode sim se frustrar com o limite, ela não tem obrigação nenhuma de gostar do que eu estou falando, ela não tem obrigação nenhuma de concordar, tampouco de facilitar as coisas para mim. Tipo assim, ah, você tem que entender, meu filho, que você não pode pular da janela porque é perigoso, eu sei que você quer voar igual super-homem, mas você tem que entender o meu lado. Eu não espero essa compreensão da criança, porque eu entendo que quem é maduro na relação sou eu. Então, eu sim, vou sustentar o limite. Vou até usar esse exemplo aqui que é bem exagerado, né? Da criança que quer sair voando porque ela acha que tem superpoderes. Então, é lógico, óbvio, que eu não vou deixar essa criança fazer isso porque é perigoso para ela, para a vida dela. Eu vou sustentar e vou deixar claro, amorzinho, essa brincadeira não vai acontecer. A gente pode brincar de outras formas.
E tudo bem você ficar chateado. E tudo bem você querer sim sair voando. Faz todo sentido, aliás, que você queira. Eu não vou lutar contra essa manifestação emocional da criança. Eu aceito essa manifestação emocional porque eu quero preservar a autenticidade dela. Eu não quero, através desse limite, fazer com que ela aprenda que na relação comigo ela não tem voz, que ela não tem direitos, que ela não pode ter desejos. Eu preservo todos esses direitos ao mesmo tempo que eu sustento o limite. E aí, trazendo um pouquinho de um tempero assim meu, eu chego a ficar ofendida quando comparam educação positiva com permissividade, que permissividade não dá trabalho algum. Colocar limites na educação positiva dá um trabalho, dê um caramba. Por quê? Você tem que sustentar o limite, ao mesmo tempo que você está lidando com a criança chorando na tua frente, ao mesmo tempo que você tem vontade de apenas gritar, ponto e acabou, porque a gente vem dessa educação, esse é o nosso referencial. Dá uma suadeira e uma ressaca depois de colocar o limite. Mas, Maia, é maravilhoso que você falou isso, né? Que colocar limites dentro da educação positiva dá um trabalho gigantesco, porque é exatamente isso que você falou. Porque além de sustentar esse limite, eu vou ter que lidar com as minhas emoções que surgem, porque é isso que você falou, dá vontade de gritar, dá vontade de sair correndo dali e largar a criança, dá vontade de dar uns tapas na criança, de a nossa raiva eu vou ter que lidar com a minha expressão emocional, porque lá atrás na minha infância eu não pude expressar, então ela vem com toda a potência aqui a hora que eu tô aqui disponível para acolher essa criança, então eu vou ter que lidar com a minha emoção, como que eu sinto e expresso isso. E além disso, além de tentar me regular emocionalmente durante esse processo, eu vou ter que acompanhar a expressão emocional da criança, sendo que eu sou totalmente limitada nesse processo. Eu ainda estou aprendendo a expressar de forma consciente as minhas emoções e vou ter que acompanhar aquela criança que está frustrada, que está chorando, que está gritando, que está ali num processo de explosão emocional e que precisa da minha corregulação e da minha presença para fazer isso de uma forma que ela não se sinta inadequada e tenda a reprimir a própria emoção. Porque a gente sabe que somente quando ela expressa a totalidade daquilo que ela está sentindo, sentindo que é seguro movimentar aquilo ali, porque tem um adulto atento, interessado e capaz de acompanhar o que ela está trazendo, que ela vai voltar para um estado de tranquilidade, de bem-estar e não vai abrir mão da autenticidade dela em função, né, desse pertencimento. E o outro ponto também é que a permissividade, a gente tem um olhar super crítico em relação a ele, porque a gente sabe também que está favorecendo muito mais o adulto do que a criança. Parece que a gente está sendo boazinha e atendendo uma necessidade, essa é a grande confusão, eu acho que as pessoas têm, né? Porque quando você lida com uma criança que está demandando uma coisa e você está começando a estudar sobre educação respeitosa e tal, você fica com a sensação de que você tem que fazer tudo o que a criança pede. Nossa, eu tenho que priorizar a criança, eu tenho que entender a criança, eu tenho que aceitar o que ela está pedindo, tenho que tentar atender. Só que atender necessidade é diferente de atender desejo e vontade. E muitas vezes a gente confunde, porque a criança está lá toda angustiada, e aí o que acontece? O adulto, como não tem essa resiliência de saber sustentar esse desconforto, de lidar com uma criança que está frustrada, por exemplo, meu Deus, ele entra em estado de alerta, porque, puxa, a criança chorando para ele é um gatilho. Então, muitas vezes, o que ele faz? Ele salva essa criança, cede, é permissivo com ela, para ele sair desse lugar de ter que ficar presenciando uma criança estressada. Então, quem está sendo beneficiado aí não é a criança. Por mais que pareça, ai, puxa, ela parou de chorar, agora ela tá sossegada, que bom, consegui. Ai, nossa, isso é respeitar a criança, isso é ser respeitoso com ela. Não, isso é ajudar eu sair da fogueira que eu tô desesperada porque eu não consigo lidar com uma criança que tá chorando, socorro, o que eu faço? Eu nunca fui corregulada, eu não sei corregular, parece que eu tô tratando mal. Não quero fazer isso. Então eu quero escapar. Então tem isso, tem esse ponto de que o adulto ou ele quer escapar socorro dessa situação, por isso que ele cede, para calar o choro da criança e ele se sentir bem, e o outro medo é: a criança não vai gostar de mim, a criança vai me rejeitar se eu disser não. Então, de novo, o benefício é para o adulto, é para ele poder se proteger do medo de ser rejeitado porque ele tem uma ferida aí de rejeição, porque ele tem uma questão, sei lá, ele está projetando e tal. Ele não consegue ter confiança de que o limite é necessário de fato, ele fica inseguro, e aí ele prefere agradar a criança, porque ele tem esse padrão, sei lá,
E aí não, ele tá de novo salvando a criança para poder ele sair do mal-estar, do medo, para ele poder se proteger de vai que ela começa a me odiar. Eu não sustento isso, eu não banco isso, então eu cedo. Então, gente, em nenhum momento a gente sugere ser permissivo. A gente sabe do mal que é. A criança precisa ter um contorno seguro, sentir que ela não pode fazer tudo. Só que aí eu vou bancar, acompanhar a frustração. Eu não quero simplesmente você tem que aceitar, tem que entender e ficar feliz com um sorriso na boca. Não. Eu acho que a gente tem uma expectativa desalinhada, e tudo bem, todo mundo tem essa expectativa, assim, né? De que o resultado de um limite bem colocado se vê no comportamento da criança. E não é, gente, se vê no comportamento do adulto. É o adulto que dá conta de sustentar. A criança vai ser criança, a criança vai manifestar, a criança vai colocar para fora o que ela está sentindo. Isso é o que é para acontecer. Não é a criança obediente, que se adequou ao nosso pedido. A gente tem outra coisa também, que é o seguinte, e isso foi muito interessante, que eu trouxe esse assunto no meu Instagram, nos stories, e o pessoal se identificou pra caramba. Estou eu aqui, toda me esforçando para colocar limites com respeito, sendo atenciosa, e eu estou me esforçando pra caramba, porque nem estou acostumada a fazer isso, nem sei como fazer isso direito, mas eu estou aqui, toda me esforçando. Meu filho bem que podia ajudar um pouco também, né? Meu filho bem que podia recompensar esse meu esforço que eu estou fazendo aqui, excomungar e ver o meu lado, né? Bem que ele podia facilitar as coisas um pouco para mim. E mais uma vez, é uma expectativa desalinhada que a criança não nos deve absolutamente nada. Como eu estou dizendo, como estamos todas trazendo para vocês aqui, colocar limites, não é difícil. É difícil, complicado, porque nós não damos conta. Mas eu sempre falo, só não vai dar certo colocar limites com respeito se o adulto não dá conta. Porque do resto sempre vai dar certo. É, não, total. Essa coisa do querer o reconhecimento da criança e a empatia da criança, né? Tipo, eu quero que ela tenha empatia por mim, porque eu já tô fazendo muita coisa. E a gente fala, empatia é uma coisa que se desenvolve. Inclusive, um jeito de você fomentar isso na criança é ser empático com ela. É que é trampo, né? Isso daí é comprovado cientificamente, inclusive. Quanto mais a gente consegue exercer essa empatia com a criança e ser com ela, mais ela consegue ser com as outras pessoas. Exato. Flor, uma outra coisa que é muito, tem sido alvo de crítica, né, é a questão do uma suposta falta de embasamento científico da Ah, educação sim. positiva, né? Então, que não tem uma fundamentação científica sólida, que isso faz com que as pessoas apliquem de forma inadequada e tem uma confusão, gera frustração com os pais, com os educadores. Você poderia trazer um pouco aí até citando talvez alguns dos pilares da educação positiva, porque Sim, trazendo um sim. pouco qual que é o respaldo científico que a gente tem, né? Tá. Então, a primeira coisa que tem tantas coisas para a gente falar sobre esse assunto aí, então vamos lá por partes. Primeira coisa, educação positiva é uma área de conhecimento multidisciplinar. Então, você vai encontrar pilares, embasamento de várias áreas, assim como toda a área científica começou multidisciplinar, gente, toda a área científica começa assim. A medicina começou multidisciplinar. Quando começaram ali a pesquisar as ervas e os seus efeitos, era uma área de conhecimento específica das ervas. Eu não sei qual é o termo correto, né? Mas tem um nome para isso na biologia, que na época não fazia parte da medicina, mas aí as coisas foram se integrando até se tornar uma área de conhecimento específica. E a educação positiva, neste momento, ainda é uma área de conhecimento multidisciplinar. Então, quando você for buscar embasamento científico sobre educação positiva, você vai ter que pesquisar a partir dos 5 pilares que agora eu vou trazer para vocês. Por exemplo, um dos pilares da educação positiva é a teoria do apego seguro. Vai e coloca no Google para você ver se não tem embasamento científico. Então, assim, a teoria do apego seguro é uma teoria na qual o criador, né, que é o Dr. John Bowlby, também com os estudos de Mary Ainsworth, né, também temos que citar mais essa mulher incrível, eles vão começar a estudar e entender como é que se consolida esse vínculo da criança para com seu adulto cuidador primário e qual que é o benefício, qual é a finalidade, por que que esse vínculo existe, né, para começo de conversa. Esse é o primeiro pilar, e nós temos tanto conhecimento, tanta ciência, tanta pesquisa com base nisso. Nós temos modelos escolares com base nisso que já existem, nós temos empresas que trabalham com isso, nós temos pessoas que trabalham com esse modelo na relação entre adultos, né, de apego seguro, inseguro e por aí em diante. Então, na área da ciência, não há controvérsias em relação à teoria do apego seguro, gente. Que é dos anos 50.
Exatamente. Então, assim, quanto a isso, por exemplo, não há controvérsias. Mas é que as pessoas precisam entender que a educação positiva é multidisciplinar. Bom, segundo pilar, o desenho original do ser humano. E eu sei que esse termo, as pessoas vão pensar igual eu lá atrás. Nossa, mas que coisa estranha. Eu vou explicar para vocês de um jeito muito simples, super fácil de entender. O que que é esse desenho original do ser humano? É a planta base com a qual todos da nossa espécie vêm ao mundo. Então, por exemplo, todo recém-nascido chora. Todo recém-nascido, quando está com fome, quando está com frio, quando está com desconforto, ele vai abrir o berreiro sem medo, sem vergonha, sem pudor algum. Mas aí a gente se desenvolve em adultos emocionalmente travados, que a gente pede até desculpa quando a gente chora, né? Ah, desculpa que eu me emocionei aqui, né? Então a gente entende que do momento que nós nascemos até nos tornarmos adultos e até mesmo na infância e na adolescência, nós começamos a nos afastar de um desenho original, desta planta base, e aprendemos comportamentos de repressão emocional. E aí a educação positiva traz o convite de, primeiro, fazer com que as crianças preservem esse desenho original e fazer com que os adultos se reaproximem desse desenho original, para que nós estejamos mais autênticos, para que nós não estejamos vivendo num personagem, num falso eu, né? E aí, quando a gente olha para esse desenvolvimento do desenho original, a gente vai olhar para a antropologia, para a etologia, para os comportamentos dos nossos ancestrais que eram caçadores e coletores, para entendermos, ok, como é que nós evoluímos como espécie, qual que é o desenho do nosso DNA, quais são os comportamentos que vêm já com o nascimento. Por exemplo, comportamentos de medo, o próprio estabelecimento do vínculo vem com o nascimento, não são coisas aprendidas, são genéticas. Então, a gente olha para estas áreas de conhecimento. Antropologia, etologia e arqueologia, para entendermos como que os nossos antepassados viveram, para entendermos por que é importante a gente estudar essa área. Porque isso vai nos mostrar o que nos fez sobreviver tão bem enquanto espécie. Porque todos esses comportamentos promoveram a sobrevivência da nossa espécie. E vamos ser muito honestas aqui, a gente com certeza não é a espécie mais forte que existe no planeta. Com certeza nós não sobrevivemos pela nossa força. Nós sobrevivemos por comportamentos específicos que desenvolvemos enquanto espécie, como, por exemplo, a nossa habilidade de estar em comunidade, de estarmos juntos, que é um comportamento típico de mamíferos. O próprio vínculo, o próprio apego que o bebê desenvolve, o imprinting que acontece quando o nosso filhote vem ao mundo, que também é uma coisa que acontece com aves e com outros mamíferos. Então, esses são os comportamentos que fizeram a gente evoluir. O fato que nós temos olhos com muita área branca, por exemplo, é um outro fator que nos fez evoluir quanto espécie, porque eu consigo detectar muito melhor a emoção da outra pessoa, isso me dá muito mais informação sobre o outro, se ele é perigoso ou ele não é. Pode reparar que outros mamíferos têm o olho quase todo preto. Enfim, tudo isso vai ser levado em consideração dentro do pilar do desenho original do ser humano. Terceiro, inteligência emocional. Tudo que tem a ver com as emoções. Como é que as emoções nos afetam? O que que as emoções significam? Mas o que que acontece quimicamente com as nossas emoções? Mas por que que algumas pessoas são mais propensas a explodir do que outras? Tudo isso está dentro do pilar da inteligência emocional, e aí eu acho que talvez é o pilar mais autoexplicativo e mais fácil das pessoas entenderem que com certeza tem muito embasamento científico, afinal ele está super em voga, inclusive, né? O que mais tem é palestra de TEDx, falando sobre gestão emocional, sobre lideranças nas empresas que precisam ter mais soft skills, que são exatamente esses conhecimentos da área da inteligência emocional. Quarto pilar, ciência do desenvolvimento humano. A gente vai olhar literalmente para como se desenvolve, por exemplo, o cérebro de uma criança, o cérebro de um adulto, os efeitos dos traumas, por exemplo, no desenvolvimento de uma criança. Então, aqui eu vou citar um dos estudos mais robustos que existem, que inclusive na época que foi publicado recebeu uma enxurrada de críticas também, não foi aceito pela Sociedade Americana de Medicina e hoje é praticamente incontestável, inclusive já é utilizado como base em vários estudos e foi ampliado, foi retestado, que é os estudos das experiências diversas na infância, publicado em 98, liderado pelo Dr. Vincent Felitti, né? Com uma amostra, inclusive, de 9.000 pessoas. Eles chegaram a mandar para 13.000 pessoas o formulário de pesquisa, mas 9.000 pessoas responderam. Pouquíssimas são as pesquisas com esse tamanho de amostra, gente. Só para citar um dos estudos mais robustos que nós temos. E por último, o último pilar é o dos estudos sociais. Então, aqui a gente está falando sobre
o racismo estrutural, sobre a homofobia, sobre capacitismo, recorte de raça, recorte de gênero, recorte social. Então, tudo isso é levado em consideração porque nós entendemos que qualquer área de conhecimento que não leva em consideração esses recortes acaba se tornando mais uma violência na sociedade, porque vai ficar na elite, não vai chegar em quem realmente precisa. Então, nós estamos trazendo esse pilar que, inclusive, já existia, mas nós o concretizamos recentemente, porque uma mudança social só acontece quando nós levamos em consideração as diversas realidades e os diversos sistemas de opressão que existem na sociedade, né? Então, aqui a gente vai olhar, por exemplo, para o trauma racial. Hoje nós temos pesquisas que mostram que pessoas negras têm vidas mais curtas e não tem nada a ver com genética, não tem nada a ver com a cor da pele delas em si, mas tem a ver com o racismo que essas pessoas sofrem. Nos Estados Unidos, as pessoas que mais sofrem com asma e dificuldades respiratórias são mulheres negras. Também não tem nada a ver com genética, não tem nada a ver com DNA, tem a ver com estruturas sociais. As crianças que mais morrem no Brasil são negras. As crianças que menos são adotadas no Brasil são negras. Então, tudo isso nós precisamos levar em consideração nesse último pilar, para que nós, enfim, tenhamos esse olhar respeitoso para todos os recortes que existem. Então, espero que tenha ficado claro que a educação positiva é uma área multidisciplinar e o que não falta são as comprovações científicas. Acho que ficou bem claro aí, Maia. Obrigada, obrigada por esse esclarecimento, né? Pela profundidade, por todas essas citações e o quanto que isso, né, abre para a gente mergulhar mesmo e entender a profundidade de todas essas áreas que estão, né, se interligando e que consolidam isso que a gente está chamando de educação positiva. Inclusive, existe outras áreas de conhecimento que têm esse mesmo nome e às vezes isso gera uma confusão, né? Por exemplo, a psicologia positiva, quando aplicada na área da educação, também é chamado de educação positiva, mas é algo que difere do que nós, eu, você e as meninas, né, as nossas sócias Ju, Flávia e Lívia, consolidamos, principalmente Lívia e Juliana, né, consolidaram lá e chamaram de educação positiva. Bom, além de toda essa explicação, e a gente está aqui, né, tipo, bombardeando a Maia aí só com as críticas e usando, né, desse poder maravilhoso que ela tem de comunicar, de organizar as ideias de uma forma clara, objetiva, para ampliar o nosso olhar para essas críticas que estão chegando. E mais uma que eu acho que vem assim, né, e ganha coro até mesmo, né? O coro, essa voz, ela é reforçada até mesmo por pessoas que estudam a educação positiva, que tem a ver com a questão da culpa materna e com a sobrecarga parental, né? Então, assim, muita gente falando que a educação positiva, ela não aceita erros, que as mães e os pais, elas têm a obrigação de sempre acertarem, que quando a gente começa a entender sobre as necessidades das crianças, né, quando a gente começa a entender de todos esses pilares, do apego seguro, do desenho original, enfim, quando a gente começa a entrar nisso, a gente começa a se sentir responsabilizado pelos traumas que a gente está gerando nos nossos filhos, e isso gera uma pressão muito grande, a gente vai se sentir culpado lá na frente, enfim. E aí eu queria que você falasse sobre essa questão da culpa, né, e da sobrecarga, que muita gente fala que a responsabilidade da gente saber e trazer a informação à tona é da educação positiva. Então, se Sim, você... sim, a culpa acabou de ser criada, né, nos últimos. Desculpem. Imagina, ela nunca existiu antes, a culpa materna, só agora que ela apareceu. Tá, mas dito isso, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que deixar muito claro para vocês é que a educação positiva não está trazendo nada de novo para o cuidado para com crianças. A gente está falando de coisas básicas. A teoria do apego seguro é uma coisa básica. A criança precisa disso, assim como precisa de comer e beber, gente. Nós não estamos trazendo nada extraordinário. Tudo que nós estamos trazendo é o que os nossos antepassados conseguiam com toda facilidade promover, e foi isso que nos fez evoluir quanto espécie. Agora, por que que hoje é tão difícil? Hoje é tão difícil porque nós estamos num sistema capitalista, patriarcal, machista, que realmente cobra da mulher dar conta de sim trabalhar como se ela não tivesse filhos e ser mãe como se ela não trabalhasse. Nós estamos numa sociedade com vários sistemas de opressão,
Acabei de falar sobre os recortes raciais, por exemplo. Nós estamos num sistema que facilita a exoneração do homem, que pode facilmente se ausentar da sua responsabilidade. Nós estamos em sociedades onde o foco é apenas o dinheiro e não a comunidade. Então, assim, nós estamos vivendo num estilo completamente antinaturalista, destrutivo para a nossa saúde mental. E, de fato, quem mais sofre são as crianças e as mães. Então, nós temos que deixar claro que, mais uma vez, o que a educação positiva traz é o básico, gente, o básico para um saudável desenvolvimento de uma criança. O problema é que nós não estamos conseguindo fazer isso por causa do sistema no qual nós estamos inseridos. E aí já vem essa voz e esse discurso desse arquétipo da mãe perfeita, da mãe imaculada, da mãe que nunca erra, e as pessoas, as mulheres principalmente, já são criadas a partir desse arquétipo, né? Você tem que ser limpinha, boazinha, sempre muito cheirosa, você tem que ser agradável, desejável. E aí a gente vê de frente uma informação igual a educação positiva, que olha para a criança, que olha para as necessidades dela e gera essa revolta toda nas pessoas. E o que nós temos que entender é, essa revolta é justificada, só que nós estamos direcionando ela para o lugar errado. A gente está direcionando para algo que deveria ser o básico para a saúde da criança e de uma mãe também, ao invés de a gente direcionar para a política, por exemplo, para as pessoas que cuidam das nossas cidades, para ou não cuidam, né? Porque se você não tem um parquinho decente perto da tua casa, se você não tem natureza suficiente perto da tua casa, isso é um problema político e social. E é para esse lugar que nós temos que direcionar o nosso olhar. Nós temos que olhar para o corporativismo, para a forma como as empresas funcionam, na qual a mulher se sente em culpa quando o filho dela está doente, que ela tem que se ausentar, porque ela tem medo de sofrer retaliação. Na forma como uma mulher puérpera, tantas e tantas vezes, é demitida do seu trabalho logo depois que ela volta. Esse é um número estatístico altíssimo. Então, nós estamos dentro de um sistema predador, violento, que não respeita a criança. Ah, mas é porque o que a gente mais escuta, né, gente? Os políticos. Ah, porque Deus, pátria e família. Mentira, não tem ninguém se preocupando com a família. Porque se nós temos políticas que obrigam uma mulher a deixar o seu bebê com 4 meses numa creche, porque ela não tem escolha se não voltar ao trabalho, nós estamos violentando a infância e as mães também, porque nós sabemos cientificamente que essa mãe ou o adulto cuidador primário, não precisa ser a mãe, tá, gente? Mas enfim, a pessoa principal no cuidado precisaria ficar no mínimo uns 2 a 3 anos com essa criança. Mas o sistema capitalista se revolta. Imagina tirar dinheiro dos cofres públicos para sustentar, aí o povo vai ficar tendo um monte de filho para não trabalhar, né? Esse é o discurso capitalista. Então, nós temos que entender que o problema não está na educação positiva, porque ela traz apenas o básico do básico para um ser humano se desenvolver com saúde. O problema está no sistema no qual estamos inseridos. E é revoltante quando a gente começa a descobrir a falha desse sistema. É revoltante quando a gente percebe que era para todo mundo ter dignidade para poder criar seus filhos, tinha que ter natureza à disposição, tinha que ter alimento saudável, sem esse tanto de toxicidade na produção de alimento. Era para ter escolas com muito mais profissionais para atender esse tanto de crianças, era para ter transporte público digno, era para ter parquinhos decentes perto de casa, era para ter comunidades de mães que pudessem estar num lugar juntas e se ajudando, e se dando suporte. A maneira como nós vivemos hoje é adoecedora, é fatalmente adoecedora. Então, enfim, tudo isso para dizer que essa culpa é justificada. Claro que é terrível você olhar para a educação positiva e pensar assim: meu Deus, tudo bem, eu teria que brincar todos os dias com meus filhos e eu não dou conta, não dou conta porque eu tenho mil outras coisas para fazer. Então, que nós entendamos que não é educação positiva que exige demais. Nós estamos trazendo aquilo que é o básico. O que exige demais de você é o sistema no qual você está inserido. Eu acho que sim, é tudo isso que você falou e é natural que a pessoa, de novo, repetindo o que eu coloquei lá atrás, né? Quando começa a estudar sobre essas coisas, fique mais preocupada, porque uma vez que ela entra na perspectiva da criança e entende que a demanda da criança é legítima, rola essa culpa, né? Que, enfim, é por causa desse sistema todo, realmente não é o cenário ideal, ela não vai conseguir entregar tudo, mas ela fica com esse medo. O que que vai acontecer com meu filho? Ele vai ficar traumatizado. Por isso que elas ficam nesse lugar, tipo assim, poxa, por que que você veio me trazer esse tipo de informação? Para eu poder ficar com mais uma demanda? Só vai aumentar minha sobrecarga. Entendeu? Eu não quero que você venha me contar
E aí, no fundo, poxa, mas você quer realmente fingir que tá tudo bem com o teu filho quando ele não tá bem? Entendeu? Não é esse o caminho. Mas acho que é tão importante deixar claro que a gente também não tá cobrando que a gente seja capaz de entregar tudo para a criança. Porque, primeiro, porque é impossível. Humanamente é impossível. Mesmo que a gente estivesse toda trabalhada, eu falo muito isso na mentoria, porque muitas mães vêm com essa preocupação. Gente, eu quero poder. A sensação que dá é: eu quero me curar por completo para nada respingar no meu filho. Aí eu falo, eu vou dar uma de spoiler. Isso não vai acontecer. Você não vai conseguir blindar o teu filho de viver num mundo que pode trazer processos traumáticos para ele, e nem você de repassar algumas coisas para ele. Tipo, isso vai acontecer. Agora, você consegue reduzir muitos danos. Tendo uma mãe que consegue ser porto seguro para ele, que consegue ser o lugar onde ele vai conseguir descarregar as emoções quando ele estiver sobrecarregado com alguma coisa, assim, sabe? Quando ele estiver estressado com algo, quando ele estiver passando por algum desafio. Você não precisa ser a pessoa que vai conseguir entregar tudo, mas minimamente que vai validar quando você não consegue. Entendeu? São posturas que você pode ter sendo humana, sendo verdadeira, lidando com os próprios erros. Você não precisa ser perfeita, porque no fundo é isso que a gente quer. Né? A gente está com essa pressão de ainda estou presa com o padrão de um pai que me cobrava não errar nunca, e aí eu não me aceito enquanto eu erro com meu filho. Eu fico achando que eu não dei o suficiente, que eu não sou boa o suficiente, que eu sou um lixo de pessoa. Eu repito aquele discurso interno do que eu ouvi lá atrás, porque me convenceram que eu falhava porque eu não me esforçava, e não porque eu era humana, entendeu? Então eu tô presa nisso. Não foi a educação positiva que fez isso com você. Você tem esse padrão, a gente tem esse padrão. Então, lá, inclusive, dentro do nosso trabalho, a gente tenta aliviar essa pressão interna. Não vá por esse caminho, porque esse caminho te deprime, te frustra, te deixa culpada. E você tem que aceitar a sua humanidade. Tá tudo bem você errar. Você pode reparar o erro, você pode ressignificar, você pode entender que o erro está te apresentando, mas você nunca vai conseguir ser a pessoa que vai acertar sempre. Então, alivia isso, entendeu? Acho que essa é a confusão, porque a gente fica com essa preocupação de eu já sei o que pode acontecer com meu filho se eu fizer isso, não consigo fazer diferente, porque tem um monte de pereba ainda emocional para trabalhar, e aí fico mal, me sentindo péssima pessoa, a pior mãe do mundo. Não quero nem existir. Por que que eu fui ter filho? Coitado deles. Porque agora eu sei o que eu tô fazendo, né? Antigamente eu tava fazendo, mas eu tava fazendo sem saber, meio inconsciente. Eu preferia estar lá. É aquela coisa do a ignorância é uma bênção, né? Para quem? Total. Para quem? Eu Eu tenho um reel lembro. sobre isso, tirando onda dessa coisa. Eu preferia não saber por que que eu fui, ai, por que que eu fui inventar a porcaria da criação consciente. Agora eu sei o que eu tô fazendo, que droga. Eu queria antes poder culpar a criança, agora eu não posso mais culpar a criança. Que saco. Agora eu não posso mais terceirizar minha responsabilidade. Eu lembro de um trecho do livro da Nadine Burke Harris, que inclusive é uma das porta-vozes mais relevantes hoje em dia no cenário mundial em relação às experiências adversas na infância. O livro dela se chama Mal Profundo. Ela conta no livro sobre uma vez que ela apresenta essa pesquisa para um grupo de mulheres bem-sucedidas. É um grupo de mulheres que tem ali, fazem cafés, jantares, e elas têm esse networking, e a Nadine entra nesse network e ela precisa angariar suporte para levar essa mensagem das experiências adversas na infância para mais pessoas. E aí ela está nesse jantar, e aí ela conta sobre isso, mas ela conta muito ressabiada, tipo, ai, será que elas vão me dar moral? Será que elas vão achar que eu sou louca? E aí uma mulher que está nesse encontro fica muito emocionada e começa a contar um pouco da própria história dela, começa a contar do relacionamento abusivo, o ex-marido dela, de como o filho dela sofreu. E lembrando que são pessoas riquíssimas, assim, sabe? Que estão nesse encontro. Então a gente fica às vezes pensando, a pessoa rica deveria saber, né? Nossa, ela tem dinheiro, né? Ela não sofre, né? Enfim, mas ela vai contando sobre todas as dores que ela sofreu enquanto mãe, enquanto esposa desse homem abusador e abusivo e do quanto que o filho dela sofreu. E aí no final ela fala assim: quem me dera eu tivesse ouvido sobre as experiências adversas mais cedo, que talvez eu teria saído desse casamento antes. Eu não teria segurado tanto tempo achando que era importante meu filho estar com ambos os pais. E esse é o meu sentimento quando eu trago educação positiva. Não é de um lugar, olha o que você não está fazendo certo. É assim, olha o que dá para a gente fazer. Olha quanta redução de danos podemos causar na vida dos nossos filhos através desse conhecimento. Porque enquanto eu não sei, eu continuo no meu inconsciente, continuo repetindo aquele ciclo. Mas a partir do momento que eu sei, eu posso, pelo menos, começar a tomar decisões diferentes da que eu estava tomando até então. E a gente já sabe que
o caminho mais eficiente para a gente reduzir traumas é o amortecimento, né? Então, é você realmente acolher, fazer esse trabalho de acolhimento com a criança, e isso dá para a gente treinar, isso dá para todo mundo treinar, isso está à disposição de todos nós, porque felizmente, em termos da nossa biologia, nós estamos programados para a interdependência. Então, não é que você vai ter que construir algo contra a tua natureza, você vai só reencontrar essa natureza e se acostumar novamente com isso para poder dar isso para os teus filhos. Então, eu sou essa mãe igual desse relato da Nadine Burke Harris, que fala assim: quem me dera ter conhecido antes, quem me dera ter estudado isso antes de eu gestar os meus filhos, quem me dera, porque eu tenho certeza que eu poderia ter reduzido muito mais danos do que eu estou reduzindo agora, inclusive de traumas que eu sei que eu mesma causei nos meus filhos. E eu sinto, né, Maia, que quando a gente começa a acessar essa informação, olhar também para as nossas questões, para a nossa história de vida, integrar isso, né? A gente fala o quanto que a autoeducação ela é importante, né, junto com o processo de estudo, de compreensão, né? O quanto que a gente vai precisar de passar por processos terapêuticos para a gente poder integrar, ver o que é nosso, o que é da criança. E à medida que a gente consegue fazer isso, o quanto que a gente vai aprendendo a focar no aqui e agora. Então, aqui e agora o que eu posso fazer, né, para reduzir esse dano, né, e o quanto que a gente vai fortalecendo e entendendo o poder mesmo de, nesse instante, eu tenho uma oportunidade agora que eu tenho essa consciência aqui, que eu aprendi isso, eu tenho minimamente a possibilidade de tentar reduzir um pouquinho esse dano. Nem sempre eu vou lembrar, nem sempre eu vou conseguir. Muitas vezes os padrões lá de trás, eles vão vir à tona, eu vou entrar num automático, né? A minha história, ou os meus traumas, as minhas dores vão se sobrepor, mas o quanto que é um caminho extremamente, eu sinto que nutritivo e libertador também, à medida que a gente começa a integrar isso, né? E a entender a nossa história e nos liberarmos dessa culpa, dessa paralisação inicial que muitas vezes a gente vai sentir no início da jornada. Bom, então vamos lá. Para finalizar, Maia, tem uma questão que eu não queria, a gente não queria deixar de falar, porque eu sinto que é tão, tão importante, né? E quando a gente olha de novo de uma maneira limitada e rasa, a gente pode não compreender a profundidade, né, do seu trabalho e do trabalho da educação positiva. Que é o seguinte, a gente viu também algumas pessoas criticando e aproveitando todo esse movimento maravilhoso que você está fazendo, né? Assim, com todo o seu trabalho, com os livros que você tem publicados, né? A gente nem falou, a Maia tem 3 livros publicados maravilhosos. Mas o seu livro que teve maior alcance é o livro A Raiva Não Educa, a Calma Educa. E muita gente pegando ali, né? Como tá todo mundo falando, tá na boca do povo, pegando ali o título do livro para fazer uma crítica que é extremamente limitada, né? E que, como quem diz assim, quando você colocou ali no livro, na capa do seu livro, a raiva não educa, muita gente criticou, né? Algumas pessoas, não sei se é muita gente, né? Mas algumas pessoas criticando, como se você tivesse dizendo que a mãe não tem o direito de sentir raiva, que não é bom sentir raiva, que a gente tem que estar sempre sorrindo e educando, feliz e mostrando uma alegria ali constante. E eu queria que você explicasse melhor o que que você quis dizer quando você deu o título do seu livro, A Raiva Não Educa, a Calma Educa, e contasse um pouquinho para gente, para aprofundar o olhar e ampliar o olhar das pessoas nesse quesito. Tá, as pessoas que criticaram claramente não leram o livro, não se informaram de fato, porque se tivesse lido o livro, não estariam nem tecendo essa crítica completamente desembasada. O que que acontece? Qual que é o nosso referencial de educação, gente? Qual é a referência que nós recebemos na nossa infância? É uma referência respeitosa, amorosa, acolhedora? 100% que não, porque o problema é estrutural. Ninguém se salva, né? Estamos num sistema que é violento, num sistema que é predador para com a infância. Então, se o nosso referencial é este, né? A forma como nós lidamos com os nossos sentimentos é completamente enviesada por isso também. Então, a verdade é, quem é que teve uma referência de uma raiva saudável na própria infância? O que nós vivíamos era ou o adulto que engolia tudo e depois explodia, ou o adulto que explodia de cara. Essas são as referências de raiva que nós temos. Então, quando eu digo a raiva não educa, a calma educa, é porque eu sei que esse é o referencial das pessoas, dos adultos hoje em dia. Talvez daqui umas gerações já vai ser diferente. Eu vou falar para vocês.
Eu torço para que os meus livros se tornem obsoletos daqui a algumas gerações. Que as pessoas leiam e falem assim, nossa, mas isso aqui é básico, até parece, foi sucesso naquela época. Ah, pelo amor de Deus, que coisa mais óbvia. Eu torço para que a gente chegue nesse lugar. Mas chegar e falar para as pessoas a raiva educa é um perigo para a infância, porque a nossa referência de raiva é adoecida. As pessoas não têm letramento emocional, as pessoas não têm controle emocional. A gente não foi nem corregulado na infância, a gente mal tem autorregulação. Não foi corregulado, a gente tem uma relação péssima com a raiva. Então, sabendo disso, sabendo dessa nossa referência, sabendo que a forma como nós lidamos com a nossa raiva é sim enviesada e traumática, eu trago essa perspectiva como uma tentativa de frear ainda mais violências contra as crianças, para que os adultos se lembrem que na hora da própria raiva, provavelmente, muito provavelmente, eles não se garantem para serem respeitosos. Porque se nós nos garantíssemos para sermos respeitosos na raiva, de fato, meu livro era desnecessário, mas essa não é a verdade. A gente não se garante, a gente arrasa a criança, a gente bate, a gente grita, a gente castiga, a gente violenta, chantageia. Então, eu precisava criar alguma coisa que pudesse ser um freio de mão para o adulto lembrar: "Ah, estou com raiva, não me garanto, eu sei que eu não me garanto, então eu vou me regular para depois eu educar." E Maia, né, voltando até num pilar da escola, dentro da, tanto eu acho que a gente acessa tanto o pilar da inteligência emocional quanto da ciência do desenvolvimento humano, quando a gente olha para a teoria polivagal, que é uma teoria, né, desenvolvida pelo Dr. Steven Porges e que fala que quando a gente está sentindo raiva, quem está no comando do nosso sistema nervoso é o sistema autônomo simpático. Isso significa que nós estamos num estado de alerta e que dentro do nosso corpo, quando eu estou sentindo raiva, tem dois caminhos possíveis quando eu estou sentindo raiva. Um caminho é fugir, é a fuga, e o outro caminho é a luta, é o ataque. Então, no momento que eu estou sentindo raiva mesmo, a minha tendência é mover isso para fora que eu estou sentindo, né? Gritar, morder, atacar, bater. Eu preciso, meu corpo tende a fazer isso, ou eu vou sair correndo. Por isso, até que eu falei lá no início, quando o nosso filho, a gente está diante de uma explosão emocional da criança, ou a gente quer sair correndo, ou a gente quer avançar na criança, né? E é isso que a raiva, de alguma maneira, ela gera no nosso corpo. E como você falou muito bem, se eu não fui corregulado lá na infância, eu tenho muita habilidade de direcionar essa minha raiva. Então, assim, eu entendo que quando eu estou no simpático, eu preciso, às vezes, de movimentar um pouquinho o meu corpo antes de eu conseguir voltar para a calma. Eu preciso de dar vazão àquilo que o corpo tá, né, colocando. Ele manda a energia toda para os meus membros, eu paraliso um pouco as outras atividades do corpo e vem uma força para os meus membros, para eu conseguir correr ou lutar diante de uma ameaça, né? Porque a raiva é o meu corpo me sinalizando que tem uma ameaça, que tem algum limite que está sendo desrespeitado, que tem alguma necessidade que precisa ser atendida. Ela cumpre uma função biológica no nosso corpo. Então, a hora que eu entendo que eu preciso sim voltar para um estado de calma antes de me conectar com a criança, porque se eu estou no simpático também, a criança sente que eu estou em estado de alerta e isso não vai promover uma corregulação para a criança. A gente sabe, através dessa teoria, a gente estuda profundamente na nossa escola, que eu só vou conseguir corregular de verdade e acompanhar a expressão emocional da criança quando eu estou num estado de tranquilidade, de calma. Porque se eu estou sentindo raiva, a criança vai perceber e aquilo não vai trazer uma regulação para ela. E óbvio que ninguém aqui está exigindo que a gente esteja sempre tranquila e em calma, em paz, diante de um conflito emocional. Mas o fato de eu entender, né, de uma explosão emocional da criança ou de algum conflito que a gente está vivenciando ali, mas o fato de eu entender sobre esse mecanismo, sobre a raiva profundamente, sobre como o meu corpo atua diante disso, para onde que ele vai me levar, quando eu estou sentindo essa emoção, isso vai me fazer cada vez mais ter a possibilidade de escolher, porque a informação ela me traz consciência e ela me traz essa liberdade de poder escolher. É claro que é um treino, porque se eu estou há 30, 40 anos acostumada a sentir isso e explodir, a gritar, a sair, fugir,
escapar, né, desse encontro com essa energia da raiva, é claro que a minha tendência vai ser seguir fazendo isso. Mas à medida que eu vou entendendo e vou praticando e vou tentando e vou aprendendo exercícios que me ajudam a voltar para a calma, para a autorregulação, cada vez mais eu vou ser capaz de me regular para depois regular essa criança, né? E realmente você tem toda a razão quando você fala que é a calma que educa. É importantíssimo a gente entender sobre a nossa raiva. A raiva é maravilhosa, ela cumpre uma função biológica. Ela é maravilhosa, sim. Em nenhum momento a gente está falando sobre uma supressão emocional, muito antes, pelo contrário, a gente está falando sobre uma compreensão profunda sobre esse movimento da emoção e da importância de você aprender a lidar, porque a gente não tem esse referencial na nossa história. Mas hoje, como adulto, a gente é capaz de aprender e de fazer escolhas conscientes. Mas que, de fato, eu só vou regular uma criança quando eu estou num estado também de autorregulação, de que eu estou num estado de tranquilidade, de paz. Se eu estou na raiva, a probabilidade é de atacar, de reagir ou de fugir daquilo ali, de não dar conta. E às vezes a gente vai precisar sair de cena, expressar aquilo ali, fazer algumas respirações para voltar para um estado de calma, bater o meu pé no chão, movimentar o meu corpo. A gente vai precisar de recursos para voltar para poder ir ao encontro dessa criança, né? É. Então, e vai ficando mais fluido quanto mais eu pratico. Então, eu só venho reforçar assim o quanto é maravilhoso e o quanto você foi assertiva no seu trabalho, assim, porque além de tudo chama a atenção das pessoas. Nossa, realmente a raiva, ela promove isso em mim. Então, deixa eu observar, deixa eu entender mais profundamente como que eu volto para um estado de calma antes de eu encontro dessa criança. Ou se eu tô na raiva, como que eu me vulnerabilizo e digo, ó, a mamãe tá assim e tá difícil aqui também, né? Vamos junto. Eu muitas vezes, quando tô com raiva e o Lucas também, e eu sinto que ele tá precisando do meu acolhimento, às vezes eu entro na energia da minha raiva para expressar numa brincadeira com ele. E eu viro para ele, pego uma almofada e falo assim: então vem para uma lutinha, que a mamãe tá precisando de uma lutinha também. E aí põe uma almofada na frente, ele começa a chutar a almofada, e aí daqui a pouco a gente vira uma guerra de travesseiro. E nós dois conseguimos dissipar a nossa raiva e voltar para um estado de calma juntos, né? Maravilhoso. Tem uma coisa que também ficam chamando a atenção de não existem exemplos ainda de pessoas que estão sendo educadas assim, como a gente vai saber se isso é arriscado, se não é e tal. E Na aí verdade, eu boto. tem. Nós temos Então. 300 mil anos de história no qual fomos criados assim. A gente está errando, tem 10 mil anos, gente. E também tem a nossa experiência também com mães, né? Eu posso trazer exemplos, inclusive pensando nesse tema da raiva, eu fiquei lembrando porque esses dias mesmo teve uma situação onde a Nara estava com raiva de alguma coisa, e aí eu, no automático, virei para ela e falei assim, filha, por que você tá com raiva disso? Não faz sentido. Para que que você tá, né, tão nervosa? Não, não é tão assim, nossa. E aí foi muito louco, ela tá com 9 anos, né? Ela virou para mim e falou assim, mamãe, eu tô com raiva porque eu tô com raiva. Se eu não tivesse que ter raiva, eu não ia estar com raiva. Foi a resposta dela. E é muito doido, né? Porque quando a gente está já treinado com esse olhar de muito tempo se trabalhando para não, de repente, a resposta talvez automática de anos atrás seria: filha, quem é você para falar assim comigo? Sabe? Por que que você me responde? Você, sei lá, você tem que me respeitar. Porque tentou se impor. Hoje em dia eu acho lindo quando minha filha tenta se impor, porque ela tem muito mais o perfil da criança que aceita tudo. Então, quando ela mostra as garrinhas dela, eu agradeço. Falei, que bom. Mas eu lembro que eu fiquei parada, fiquei olhando me observando, eu falei, nossa, filha, sim, toda razão, né? Quem sou eu para dizer como que o teu corpo tem que responder a uma situação que está acontecendo com ele? Não tem sentido nenhum. Eu querer te consertar, né, te corrigir, sei lá, ou ditar o que é melhor para você, o que é certo ou não para você. Você tá nervosa? Quer vir pro colo da mamãe? Aí ela, sim. Porque é isso, no fundo, né? Então, eu acho lindo isso, porque com a experiência que eu tô tendo assim com a minha filha, que faz 9 anos que eu estudo essas coisas, porque no caso eu descobri na gravidez, tive esse privilégio, eu fico embasbacada com o retorno dessa confiança que ela tem de conseguir se posicionar, porque eu tenho certeza que com 9 anos eu não fazia isso com meus pais, sabe? De jeito nenhum, imagina. Então eu falo, nossa, que delícia que ela tem esse espaço, entendeu? Que ela se atreve a se colocar, a me questionar, a se posicionar, que ela reconhece as injustiças do mundo, de quanto outras crianças estão sendo castigadas, ela acha
o fim da picada, dela falar que as amiguinhas queriam ter uma mãe que nem eu. Por que que você não dá o curso em espanhol para as mães das minhas amigas? Que eu falo que eu só dou em Amada. português, sabe? Tipo, várias falam que queriam ter você de mãe, que não é exatamente isso, mas eu entendo o recado. Enfim, nossa, fulana de tal apanhou por causa disso, eu não acredito. E essa indignação de saber que ela vai crescer sabendo o que é ser respeitada e que é muito mais fácil ela entregar esse respeito de forma natural, tendo corregulado, ela vai conseguir corregular com mais facilidade, não vai ter que ficar fazendo isso, aprendendo a se autorregular com 30 anos, 40 anos. Que trampo que é, gente? Né? Então, assim, tem muito resultado lindo. Eu acho que a gente podia encaminhar para o final, agradecendo muito a tua presença, a tua contribuição. Acho que o episódio ele conseguiu tocar em vários pontos para esclarecer essas confusões que estão tendo aí, das críticas que vêm em relação à educação positiva. Que isso, de certa forma, possa servir para acalmar o coração de muitas pessoas que estão aí inseguras de embarcar nessa trilha, né? Que traz aí um terreno desconhecido, vai saber, e esse medo que vem, que é natural as pessoas criarem essa resistência. Tudo que é novidade Super, vai criar, entendeu? E vai quebrar. super. Imagina dar voz para as crianças. É isso. Eu gosto muito de trazer um relato para exemplificar essa resistência que as pessoas têm, Maíra. É verídico, tá? Quando inventaram as locomotivas, houve uma resistência por parte de várias pessoas em relação a essa nova engenharia, porque eles afirmavam que havia um risco de asfixia ao utilizar uma locomotiva devido à alta velocidade que ela transita, né? E eu gosto de olhar para esse exemplo, porque hoje a gente olha e fala assim, pá, que bobeira, né? Tipo, oi, asfixia, meu, quem dera tivesse trem para tudo quanto é lugar, né? É maravilhoso, né? É funcional, enfim. Mas só para a gente ver que quando algo novo chega, vai causar desconforto, porque para o nosso cérebro é mais fácil lidar com o conhecido, mesmo que seja trágico, o conhecido é mais confortável do que o alívio do desconhecido, sabe? Então, é natural, eu não julgo quem se opõe, quem contraria, porque eu sei que não é fácil lidar com o novo. De fato, não é fácil. Eu sempre gosto de lembrar desse exemplo da locomotiva, quando tem alguém lá que vai nos meus comentários, geração menininha, vocês vão ver, vai dar na sua cara. Eu, sim, tchu, tchu, locomotiva, tchu, tchu. E aí é isso, assim, sabe? A gente vai entendendo que toda revolução, todo movimento novo vai trazer resistência. E não somos só nós que estamos vivendo isso. As lideranças estão passando por isso também. O Gabor Maté passa por isso, o Bessa Faderkolk passa por isso, o Peter Levine, a Nadine Burke Harris. Gente, não é. Nós nem somos especiais assim, não, gente. Esse povo aí, cabeção, pesquisadores, passam por coisa muito mais difícil que a gente, tá tudo certo. Exatamente, entender que para a gente romper com algo que está ali estabelecido, isso vai encontrar, é natural que a gente encontre essas resistências e elas fazem parte do processo, né? Então, Maia, eu quero te agradecer muito, muito, muito. Toda a sua força, toda a sua potência, sua garra para seguir levando, né, a mensagem da educação positiva, reconhecendo a voz das nossas crianças, dos nossos adolescentes, assim, o trabalho que você vem fazendo é maravilhoso, né? Como eu já te falei tantas vezes, é muito lindo. Parabéns por ele. Fico muito, muito feliz, honrada e agradecida de te receber aqui na tenda. Falei com a Maíra, falei, como assim que a gente nunca chamou a Maia? Meu Deus! Né? Ela que fez parte da história da tenda, né? Durante um Sim. tempo. Então, assim, é uma alegria gigantesca, é emocionante te receber e principalmente ver o seu brilho, ver a sua assertividade, a sua capacidade de comunicar e de tocar o coração de tantas famílias. Seguimos Obrigada, juntas, amiga. querida, e obrigada por estar aqui mais uma vez. Foi um prazer. Eu que agradeço pelo convite, pelo espaço que vocês deram. Inclusive, deixa eu falar para vocês, as perguntas foram elas que criaram, tá, gente? Não fui eu que pedi para Ai, vamos achar um jeito de justificar elas que criaram e eu agradeço demais pela oportunidade de poder trazer tudo isso aqui para vocês. E que delícia estar num espaço que fez parte do meu começo, que eu não estaria onde eu estou se não tivesse existido esse começo com vocês. Então, que maravilha. Muito obrigada também a vocês por terem me convidado. Espero que os ouvintes tenham gostado desse episódio. Também. Agradeço muito, muito, muito. Fico muito honrada, muito feliz de ter você aqui. É uma alegria. Se vocês pudessem ver os sorrisinhos aqui, a gente vai fazer uns reels para poder ver.
Também queria pedir que, se você quiser deixar o teu arroba para as pessoas te seguirem, vai que tem alguém aqui que não te segue ainda. Ah, imagina, gente. É pouquinha gente que me acompanha. Em comparação ao tamanho do Brasil, falta muita gente ainda para conhecer, né? Então, quem quiser acompanhar meu trabalho é @maia, com Y, underline, e o sobrenome não precisa nem colocar. Se você colocar só Maia, underline, você vai aparecer no Instagram para você já, mas também deve estar aqui escrito aqui em algum lugar do episódio, meu arroba completo. Como a Maíra já falou no começo do podcast, eu sou sócia e professora da Escola de Educação Positiva, que promove formações para profissionais na abordagem da educação positiva. Sou autora dos 3 livros. O primeiro, A Raiva Não Educa, Calma Educa. O segundo é Pais Feridos, Filhos Sobreviventes. E o terceiro é um livro infantil, Porque Não Posso Ser Criança. E se vocês quiserem conhecer o meu trabalho, acompanhem meu Instagram e vocês são todos muito, muito bem-vindos. É Obrigada, querida. maravilhoso, né? Se tiver alguém aqui que não acompanha, é maravilhoso. Conheçam, vocês vão amar. É isso, Maia. Obrigada, obrigada a todos os ouvintes que estiveram até aqui nesse episódio. A gente se vê num próximo encontro. Um grande beijo e até lá, pessoal. Um grande beijo. Se você curtiu esse episódio, por favor, dê uma estrelinha aí, 5 estrelinhas para a gente aqui no Spotify e ajuda a gente a espalhar essa mensagem compartilhando ele com outras pessoas. Tchau. Obrigada. Beijo. Beijo! Eu sou a Clarissa de Aquiara. E eu sou a Maíra Soares. E você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação. Nossa conversa de hoje te tocou de alguma forma? Tem algo que você vai fazer diferente depois de ter escutado esse episódio? Se sentir no seu coração, compartilha com suas amigas nosso podcast, deixa um comentário no nosso perfil do Instagram, @tendamaterna.podcast, contando como esse episódio mexeu com você. Segue a gente no Spotify para não perder nenhum encontro de inspiração, crescimento, trocas profundas e muito apoio. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até lá!